assim a palavra do Senhor. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é, então, a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Aleluia. Glorioso Deus, eterno, maravilhoso e soberano Pai que está nos céus. Pai, nós rendemos a Ti honra, glória, louvor, adoração, exaltação, reconhecendo que o Senhor é santo, que o Senhor é digno, meu Senhor. Nós queremos nesta noite, ó Deus, Pai, colocar, Senhor Deus, as nossas vidas no Teu altar, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, aqui está o Teu povo, sonda, Pai, corações, meu Senhor. O Senhor conhece cada um, sabe, ó Deus, das suas necessidades. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha nesta noite, ó Deus, como brisa suave sobre nossas vidas. Que o Senhor receba, ó Pai, o nosso culto racional. Senhor amado, querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, abre os céus deste lugar, Senhor, e derrama a tua Shekinah, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Aleluia. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Aleluia. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Sermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho nosso, nos purificou de todo o pecado. Glória a Deus, glória a Jesus. Nós temos comunhão uns com os outros. E na luz nós devemos andar todos os dias, porque é assim que nós devemos viver na casa do Senhor, tendo comunhão uns com os outros. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus transformou as minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão
Grandioso Pai eterno, poderoso e fiel, digno de honra, de glória e de louvor, te rendemos graças, Senhor, por estarmos em Tua presença. Deus, eu sei que não são todos que estão na Tua presença, Senhor. É um privilégio, Senhor, Pai, de algumas pessoas que desejam realmente, Senhor, te servir, que desejam, Senhor Deus, te adorar. E isso, Deus, é prazeroso para nós, estarmos na Tua casa, Senhor, podendo te louvar e engrandecer o Teu nome. E aqui, Deus, viemos porque queremos nos relacionarmos contigo. Viemos, Pai, neste lugar, porque este lugar, Senhor, é denominada, Senhor, como casa de oração. E é aqui, Senhor Deus, nós podemos nos relacionar contigo. Aqui nós podemos, Senhor Deus, Pai, abrir o nosso coração para Ti. Aqui, Deus, nós te convidamos, Pai, para que o Senhor nos abra o entendimento, para entendermos a Sua palavra, para que a nossa mente, Senhor, não fique confusa, mas que toda a confusão na mente, que toda agitação na mente seja repreendido pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Todo joelho, a Bíblia diz que deve se dobrar diante do nome de Jesus. Então é no nome de Jesus que nós expulsamos agora todo o mal desse recinto. É no nome de Jesus que nós declaramos a vitória neste lugar. É no nome de Jesus que nós declaramos que aqui haverá salvação, que aqui haverá cura, que aqui haverá milagre, porque a presença do Senhor, aonde se faz presente, o Senhor faz grandes coisas. E é através, Senhor, desse amor que nós estamos aqui, reunidos, Pai, em Teu nome, para Te dizer o quanto nós também Te adoramos e engrandecemos o Teu nome. Eu te convido a você abrir a sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo, nós vamos ler do 16 em diante. Eu quero falar nesta noite a respeito, de um tema muito importante, e todos nós temos a necessidade de amar e de sermos amados. Todos nós buscamos, nas pessoas que elas nos amem e que possamos amar. Só que nós amamos as pessoas se elas forem boas, se elas gostam de nós, se elas gostam, se uma pessoa gosta de mim, então eu vou gostar daquela pessoa. Eu vou amar aquela pessoa porque aquela pessoa me ama. E vamos ver, irmãos, que Deus não é assim. Deus, Ele nos ama. E o amor de Deus, ele é diferente do amor de uma mãe. Por mais que você, mãe, ame seu filho, mas o amor de Deus é maior do que o teu amor. Por mais que uma esposa ame o seu esposo, fique sabendo que o amor de Deus é maior do que o amor de uma esposa, de um esposo. Por mais que você possa dizer, eu vou fazer tudo porque eu amo essa pessoa, ninguém vai alcançar, a grandeza que o amor que Deus tem por nós. Deus nos ama incondicionalmente. Aqui prova. E quando realmente eu não conhecia a Deus, foi o primeiro versículo que foi me apresentado. Tá? Porque nós temos necessidade de sermos amados. E nós somos amados por Deus sem você fazer força nenhuma. Porque muitos de nós fazemos força para alguém nos amar. Muitos de nós fazemos alguma coisa para alguém se agradar de nós. Deus nos ama
independente do que você faça. E por isso a Bíblia diz, eu quero que você abra a sua Bíblia, olhe para a pessoa que está do seu lado, veja se ela tem a Bíblia, se ela não tiver, por favor, compartilhe com ela. Mas eu quero, meu objetivo com essa mensagem nesta noite é que você entenda, o amor de Deus, ele é imensurável, ele é grande por você. Nunca pense que Deus não te ama, que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que você está nessa vida porque Deus te quer nesta vida de sofrimento, de dor, de angústia, né? Está realmente vivendo uma vida sofredora e acha que Deus te quer vivendo assim e é por isso que Deus não me ama porque eu estou nesse estado. Quero te dizer que não é verdade. Tá? Quero te dizer que não é verdade. E essa voz, porque nós temos um adversário, Satanás, e todos os dias ele quer que acreditemos que Deus não nos ama, mas ele é mentiroso e pai da mentira. Olha o que diz a Bíblia. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos entender o versículo. A Bíblia diz que Deus amou tanto, Deus te amou tanto. Diga, coloque a mão no seu coração, diga, Deus me ama de uma maneira que ninguém consegue explicar. Que deu, observe que a Bíblia diz que Deus deu. O que foi que Deus deu? O seu único filho. Observe que Deus só tem um filho. E Ele deu, doou. Para quê? Para que todos, aqui está dizendo para que todo aquele que nele crer, todos aqueles que crer em Jesus, crer que Jesus te ama, e por amar, Ele morreu no seu lugar. Ele te amou, Deus te ama tanto, Ele não precisa mais declarar esse amor. Todas as vezes que você lembrar que alguém foi à cruz morrer no seu lugar, é porque Ele já demonstrou o grande amor que Ele tem por nós, que Ele tem por cada um, independente do que você faça, Ele te ama. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê, se você crê em Jesus, se você crê no sacrifício que Ele fez na cruz, Ele morreu no seu lugar. Então, se você crê que Jesus morreu no seu lugar, a Bíblia garante, não sou eu que estou garantindo, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o próprio Deus que está dizendo, para que foi que Jesus morreu? Para que você não pereça. Quer dizer, para que você não sofra. Para que você, mesmo vivendo nesta terra, cheio de problema que a terra tem, e a terra só tem problema porque o ser humano é que causa os problemas, não é a natureza, tá? Então, todo problema que a terra tem é causada pela humanidade, uma humanidade que está afastada de Deus, que está distanciada, que está totalmente, distanciado dos ensinos de Deus, que é da sua palavra, então perece, então sofre. Mas a vontade de Deus é que tenhamos o quê? A vida eterna. É a vontade de Deus que tenhamos a vida eterna. A vontade de Deus é que toda a humanidade tenha a vida de Cristo em si. Tem a vida dele em você. Porque aqueles que têm a vida de Cristo dentro de si,
então tem vida, tem alegria, tem paz, tem felicidade, que às vezes nós achamos que a felicidade ela só existe se tiver muito dinheiro, né? Às vezes nós pensamos isso, eu quero ser feliz, e para ser feliz eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso morar num palácio, eu preciso ter um carro, né, bonito. Engano nosso. Para sermos felizes, só precisamos de permitir que Jesus entre nas nossas vidas, e aí nós vamos ver que verdadeiramente nós somos felizes. E o povo mais feliz da terra é o povo de Deus. Porque o povo de Deus conhece verdadeiramente a felicidade. A felicidade que temos não é de momento, diferente da felicidade do mundo. A felicidade do mundo é de momentos, mas a felicidade que Deus nos oferece, ela é eterna. Tá? Ela é eterna. Então, por que sofremos? Por que passamos por momentos difíceis na vida? Por que realmente, né, nós temos dificuldades na vida? Tudo isso que acontece nas nossas vidas não é a vontade de Deus. Muitas pessoas dizem assim, é da vontade de Deus que eu viva assim, doente, em um casamento que não tem paz, não tem tranquilidade. É da vontade de Deus viver doente. É da vontade de Deus, né, que eu viva nas drogas, na vontade de Deus que eu viva no vício. Não é da vontade de Deus, irmãos. Isso é uma escolha minha e sua. Tá? Quando eu não era cristã, eu vivi uma vida realmente terrível. Eu era uma jovem depressiva, tá? Eu tinha depressão, eu tinha tristeza, e na minha mente é que Deus não me amava. É que Deus tinha me esquecido. Até um certo dia que alguém me apresentou esse versículo, que verdadeiramente Deus me amou, antes mesmo da minha existência, antes de eu ter sido gerada no ventre da minha mãe. Então, Deus também, né, te ama desde quando você mesmo não existia. Deus já te amava. Amém? Então, a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus não perece. Por que não perece? Porque em Jesus está a sua paz. Em Jesus está a sua felicidade. Em Jesus está a sua saúde. Já pensou? Uma moça de 16 anos até os 24 anos, foi quando eu me converti, está tomando remédio para aliviar a depressão, só aliviar, porque ela não passava. E quando você conhece alguém, que esse alguém não é feito, né, pela mão do homem, porque eu nasci no catolicismo e eu servia aqueles deuses que foram me apresentados, e aqueles deuses não tiravam a minha dor, não tiravam a minha angústia. E naquela noite, né, que eu fiz uma aliança com Jesus, então isso aqui se cumpriu na minha vida. Esse dia, toda a dor, toda a angústia desapareceu. E entrou na minha vida a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Amém? Ele é a vida eterna. Então, a Bíblia diz aí no versículo 17. Para que foi que Deus enviou Jesus? Aí responde, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que todo mundo fosse. O objetivo de Deus enviar Jesus foi para quê? Para salvar. E observe aqui, salvar toda a humanidade. Isso significa, irmãos, que todos nós precisamos ser salvos por
Jesus. O homem, por mais esforço que você faça, tá? Por mais bondade que você pratique, isso é uma obrigação minha e sua de fazer boas ações, de ajudar o próximo, de amar o próximo, de quanto mais Deus te abençoar, de você abençoar os menos necessitados, mas isso não vai nos garantir a salvação. Tá? Isso não garante a salvação. Pelo que você faz, é uma obrigação minha e sua. Quem nos dá a salvação, está escrito aí na Bíblia, é Jesus. O homem só será salvo se fizer uma aliança com Jesus. Essa aliança que fazemos com Jesus, dizemos para Jesus que a partir de agora Ele pode comandar toda a nossa vida. Que Ele pode mudar a nossa história. Ele pode tirar, né, uma jovem depressiva, Ele pode tirar uma pessoa que está nas drogas, Ele pode tirar uma pessoa que está realmente lá na mentira, na prostituição, no adultério, e escrever uma história diferente dessa que vive e que não é do agrado de Deus, porque o pecado, ele destrói a vida de um ser humano. O pecado, ele maltrata, e o pecado, ele faz uma divisão, ele faz uma separação entre o homem e Deus. Então, quem separa o homem de Deus é o pecado, e nós precisamos tirar o pecado das nossas vidas, mas o homem, por si só, ele não consegue tirar o pecado da sua vida. Observe que eu nunca conseguia tirar o pecado da minha vida. Afinal, eu nem sabia que eu tinha pecado. Porque só através da luz da Bíblia é que nós entendemos que nós somos pecadores. E que nós entendemos que nós estamos, né, afastados de Deus. E que através de Jesus é que obtemos a salvação e obtemos a amizade com Deus. Olha o que diz o versículo 17. Vamos olhar mais uma vez para meditar. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, só através, o homem só será salvo por meio de quem? De Jesus. Tá? Só por meio de Jesus. Não tem como o homem se salvar fora de Jesus Cristo, irmãos. Então, nessa noite, estou te apresentando alguém que pode te salvar, como fez comigo e como fez com alguns de vocês. É por Jesus, tá? E o 18 diz, observe, uma coisa que me chama a atenção, é que o homem, nós, a humanidade, tem oportunidade de obter a salvação. Observe que muitas pessoas, elas pensam que Jesus, ele veio para tirar a felicidade das pessoas, né? Tirar o prazer das pessoas, porque muitos realmente não querem Jesus por isso, porque eles pensam que servir Jesus é uma chatice, que Jesus vai tirar, né, da sua vida aquilo que eles mais gostam, de se prostituírem, de beber. E observe que a Bíblia diz que Deus enviou Jesus para salvar a humanidade, porque todos nós, irmãos, sem Jesus estamos perdidos. Todos nós, sem Jesus, estamos sem direção, tá? Estamos igual aquele cego que não consegue enxergar, então estávamos realmente assim, igual um cego, sem direção, né, sem visão, sem saber para onde iríamos, se morrêssemos,
não, seja lá o que Deus quiser, que Deus me coloque onde Ele quiser. Não é bem assim, irmãos. Somos nós que decidimos quando nós sairmos na terra para onde nós queremos passar a nossa eternidade. Entenda que a carne, ela veio do pó, mas o nosso espírito, ele veio de Deus, e para Deus ele vai voltar de acordo com a escolha que fizermos aqui em vida. Amém? No versículo 18 diz: quem nele crê, quem nele crê não é condenado. Olha o que a Bíblia está dizendo. Aquele que crê, crê em quem? Crê em Jesus, que Jesus pode nos tirar da condição de pecador para uma condição de nos tornar, né, um pecador regenerado, um pecador transformado, tá? Jesus, ele pode transformar a sua natureza. Jesus, ele tem o poder para isso. Jesus tem o poder de mudar a sua história. Jesus tem poder para te curar, para te dar a cura. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus do milagre. É Ele que cura. Tá? Ele pode te dar a vida porque Ele é a vida. Ele é a vida. Aí a Bíblia diz: quem nele crê não é condenado. Então, se você crê em Jesus, você não será condenado. Tá? Se você crê no sacrifício, que aquele sacrifício que Jesus fez na cruz, foi no teu lugar, foi para tirar o teu pecado, foi para te aproximar de Deus, então você não será condenado. Mas quem não crer, olha o que a Bíblia está dizendo, mas aqueles que não crer já estão, presente, o verbo está no presente, já estão, não serão, observe, não serão condenados. Então, aqueles que não crê no sacrifício de Jesus, tá? Para aqueles que não crê naquele que enviou Jesus, então já estão condenados. Pois não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Não crê que Jesus pode salvar. Tem pessoas que, quando a gente prega sobre isso, né, pessoas que dizem assim: mas eu não sou merecedor. Mas olhem para mim. Quem é merecedor de alguma coisa de Deus? Ninguém, nem eu, nem você, ninguém. Irmãos, ninguém é merecedor do perdão de Deus. Aqui é que está realmente, né, aqui é que você vai entender o quanto Deus te ama. O quanto Deus, né, deseja tê-los com Ele. O quanto, olha o que acontece com a mãe. O que é que a mãe faz? Ela protege o seu filho. Né? Ela protege. Por que ela protege? Porque ela ama. Né? E por amar, ela quer proteger. Imagine o amor de Deus por nós. O quanto, irmãos, o quanto Deus nos ama. E por nos amar, quantos livramentos você não vê e Ele te dá. Quanta proteção você tem de Deus. E Ele te ama sem você fazer esforço. Sabe o que é a única coisa que Ele quer que você faça? Que façamos? Crer. Crer. É o que está escrito na Bíblia. Aquele que nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. A Bíblia diz que Deus o exaltou, o nome de Jesus, acima de todas as coisas. O nome de Jesus está acima, no céu, na terra e no inferno. Então, todos aqueles que fazem uma aliança com Jesus têm a garantia, irmãos,
de uma vida transformada. Tem a garantia da vida eterna. Tem a garantia. Quem está te garantindo isso é o próprio Deus. Tem a garantia de você residir com Ele na eternidade. Tem a garantia de todos os seus pecados serem apagados. Para Deus, não importa como você está ou como você se encontra. Ah, mas eu não sou merecedor. Como eu acabei de dizer, ninguém é merecedor de nada. Ninguém. É por não merecer que verdadeiramente Deus nos ama. Então, não importa, né, se você está bebendo, se você está fumando, se você está mentindo, se você está fazendo aquilo que é errado. Deus nos chama, Deus te chama nessa noite para que Ele possa derramar, né, sobre a sua vida uma mudança através do poder do nome de Jesus. Deus pode, nesta noite, tirar todo o teu sofrimento. Todo, porque foi isso que aconteceu. Na hora que eu decidi no meu coração, irmãos, no meu coração, eu disse para mim mesma, eu vou aceitar Jesus hoje, porque hoje eu quero que Deus mude a minha história. Eu não quero viver a minha vida inteira dependendo de remédios, né? Vivendo uma vida com desejo de me matar. Quando a pessoa tem desejo de se matar, isso não é normal. Isso não é normal, uma pessoa querer tirar sua própria vida. Tem algo por detrás. E essa pessoa que está por trás, né, que incentiva a nossa mente, fala a nossa mente para fazer essas coisas erradas, é Satanás, o nosso adversário. Porque Satanás, ele não tem a imagem, a semelhança de Deus. Mas a raça humana, você, é a imagem, a semelhança de Deus. Tá? Você é a imagem, a semelhança de Deus. Você sabia que a coisa que Deus mais ama na terra não são os animais? Deus ama, mas a pessoa que mais Deus ama na terra é você. É você. Então, nunca pense que Deus não te ama, tá? Nunca pense, lembre sempre, quando passar isso na sua mente, lembre que Deus deu Jesus no seu lugar. Que Deus deu Jesus no seu lugar. Olha o 19. E qual será o julgamento para aqueles, né, que não aceitarem a Cristo? Qual é o julgamento? E o julgamento é este, diz a Bíblia, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Observe o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo. Quem é esta luz? Jesus. Jesus deixou uma morada belíssima, um lugar que não tem poluição, um lugar diferente da terra. Ele deixa a sua morada, ele deixa, né, o seu estado de Deus Espírito para se tornar carne, para se igualar à sua criatura. Foi isso que Jesus fez, irmãos. Jesus, ele se igualou a você. Para entender você, para entender a sua natureza, para entender o que você sente. Porque se ele tivesse vindo em espírito, ele não poderia morrer, porque espírito não morre. Lembre-se que você tem um espírito dentro de você que é eterno. Ele não morre. Ele é eterno. O que morre é o que volta, né? O pó é a carne, mas o seu espírito não. Deus te deu algo eterno
para viver na eternidade com Deus. Isso é possível? É. E é possível só através de quem? De Jesus. Então, ele se tornou carne. E ele veio à terra, tá? E ele veio à terra para quê? Para revelar aos seres humanos, à humanidade, o que ele realmente queria, quer, deseja. Que amássemos uns aos outros, perdoássemos uns aos outros, que compreendêssemos o que realmente Deus exige de nós. O quê? Uma vida completa na sua presença. Uma vida unida com Ele, não uma vida afastada de Deus. O interesse de Deus não é que você viva 100 anos afastado de Deus. A vontade de Deus é que você seja parceiro dEle na terra, para que você possa, né, falar desse amor, para falar do sacrifício que Ele fez a outras pessoas. Então, Jesus veio, olha o que a Bíblia diz, Jesus veio ao mundo e os homens amaram as trevas. Quer dizer, a humanidade amaram mais o quê? Ao pecado. Porque muitos não se entregam a Jesus por causa do pecado. Muitas pessoas já me disseram, mas se eu aceitar Jesus, eu tenho que deixar de beber. Mas se eu aceitar Jesus, eu tenho que realmente ficar somente com uma mulher. Mas se eu aceitar Jesus, eu simplesmente, né, não vou poder mais ir para as festas. Mas se eu aceitar Jesus, Jesus vai tirar esse prazer da minha vida. Ele vai tirar tudo aquilo que é ruim. Tudo aquilo que é errado. E Ele vai nos dar, né, uma vida totalmente direita na presença dEle. Ele quer que você viva uma vida sem bebida. Para você realmente ter alegria, não precisa beber. Nós temos alegria sem precisar de bebida. Eu digo para você, eu sou uma pessoa realmente muito feliz. E eu digo para você, não é porque eu tenho muito dinheiro, porque eu não tenho muito dinheiro mesmo. Mas é porque eu tenho Jesus na minha vida. E isso me alegra, tá? A maior riqueza que eu tenho dentro de mim é Jesus. E isso faz com que eu viva nessa terra feliz, mas na esperança de saber que um dia, no dia que Ele me tirar daqui, eu vou estar com Ele. E vendo a face dEle como Ele é, porque a Bíblia diz isso. Tá? Então, isso é um privilégio, irmãos, daqueles que realmente, né, faz uma aliança com Ele. E a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas, amaram mais o pecado, e é isso que o homem faz. Eles não querem que Jesus tire esse, que acham, né, que esse momento de prazeres que a carne tem, porque quem sente prazer nessas coisas é a carne. O seu espírito tem sede de Deus, e é por isso que nós acabamos nos envolvendo com deuses estranhos. Porque o seu espírito, ele tem sede de Deus. E nós temos que buscar o Deus verdadeiro, que é Jesus, o qual morreu no teu lugar. Então, por que muitas pessoas não querem Jesus? Por isso. Porque amam mais as trevas. Aí eu te faço uma pergunta. Jesus teve que abrir mão de alguma coisa por nos amar, sim ou não? Sim. Ele abriu mão. Quando a Bíblia fala de estado de humilhação e de exaltação, é que Jesus se humilhou. Ele passou de ser Deus para ser homem. Homem. Então, ele se igualou a mim e a você. Né? Ele se igualou à criatura. E veio morrer no nosso lugar. E você, quando você chegar em casa, abra lá na sua Bíblia, Isaías 53, o versículo em diante, do 1 em diante, você vai ver
que Jesus ele ficou sem aparência nenhuma. E sabe por quê? Por causa do nosso pecado. Porque Ele te ama. Aí eu te pergunto, poxa, Jesus abriu mão do céu, abriu mão, né? A Bíblia diz que Ele se esvaziou dEle mesmo, que está lá em Filipenses, capítulo 2, que Ele se esvaziou de toda a sua glória, abriu mão de tudo isso por causa de você. E agora? O que você não vai abrir mão? Abrir mão. Do que eu devo abrir mão para fazer uma aliança com Cristo? Do pecado. Só isso, nós temos que abrir mão do nosso pecado para se unir a Jesus. Para que Ele realmente nos direcione, porque a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, Ele vai te direcionar, Ele vai te dar uma visão, Ele vai abrir os seus olhos que você não tinha essa visão. Ele vai abrir seu entendimento e você vai ter a oportunidade de conhecê-lo mais ainda. Amém? E a Bíblia diz por quê? Porque Jesus, quando entra na sua vida, Ele vai dizendo para nós, né? Isso está errado, você vai ter que deixar. Isso aqui é pecado, você vai ter que largar. E a Bíblia diz aí mesmo, e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. A Bíblia realmente, a palavra de Deus, ela nos condena. Ela diz para nós aquilo aquelas coisas que são más, né? Ela diz. Então, por isso que muitos não querem. Mas nesta noite, Deus está nos dando essa oportunidade para você entender o quanto Ele te ama. Amém? Versículo 20 diz: porque todo aquele que pratica o mal, olha o que está na Bíblia, odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Olha o que está dizendo, porque todo aquele que pratica o mal, odeia a luz. Que luz é essa? Jesus. Quem está no pecado, né? Quem vive no pecado, odeia a Jesus. Por quê? Porque eles entendem que Jesus vai tirar o sabor da vida deles. Vai deixar essa vida de pecado. Mas, irmãos, Jesus vai limpar mesmo. E vai te dar uma vida de vitória. Jesus, quando entra em nossas vidas, é para te fazer um vencedor, tá? Você vence o pecado, você vence a sua natureza pecaminosa, você vence, né, o seu eu, porque Jesus te faz um vencedor. Vencedor é aquele que, quando o pecado vem na sua frente, você pode detê-lo. Não. Tá? O pecado domina o homem, porque o homem não tem ajuda de Jesus. Ele luta contra o pecado sozinho. Por isso que ele nunca vai deixar realmente, né, o pecado. Por quê? Porque só vai deixar o pecado quando se unir a Jesus Cristo. O versículo 21 diz: mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que se manifeste que as suas obras são feitas em Deus. Então, irmãos, quem ama, tá, a Jesus, vem para Ele. Quem ama a verdade, a Bíblia diz, aí você pergunta, mas o que é a verdade? A verdade é Jesus. É o único que não mente. É o único, aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Tá? A Bíblia diz no Evangelho de João, eu quero que você abra aí mesmo, João capítulo 1, versículo 12, olha a garantia que Ele nos dá.
Ele está dizendo aí, ó. Capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos que o receberam, aos que crê no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Amém? Quem foi que deu o direito de nos tornar filhos de Deus? Deus, através de Jesus. Aí você poderia me perguntar, mas todos não são filhos de Deus? Não, irmãos, todos não são filhos de Deus. Só são filhos de Deus aqueles que aceitarem a Jesus. E foi por isso, tá? Por que Deus enviou Jesus? Porque estávamos separados dele. Então, Jesus faz a união entre o homem e Deus. Jesus une a humanidade a Deus. Olha o que diz lá em João, aí mesmo em João capítulo 14. Abra aí. João 14, 6. Diz o versículo. Ó, Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho. O caminho, que caminho é esse, irmãos? O caminho que te leva à salvação, o caminho que te leva a Deus, o caminho que nos leva ao arrependimento, o caminho que nos leva a reconhecer que somos pecadores e que precisamos do perdão e do amor de Deus. A verdade, Deus é o único que tem a verdade. É o único que promete e te garante. Se Ele prometeu te curar, Ele te cura. Se Ele te prometeu te salvar, Ele te salva. Se Ele te prometeu te dar uma vida diferente, Ele dá uma vida diferente porque Ele deu a mim. A minha vida mudou. Eu tenho 24 anos na presença do Senhor e eu digo para você, nunca passou na minha mente um dia sequer de voltar ao mundo. E Deus me livre de voltar às práticas, né, que eu praticava, a fazer as coisas que eu fazia, de forma alguma, porque hoje eu tenho prazer em viver, e viver para Deus. E aí está dizendo, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E tem uma coisa que nós precisamos entender, e ninguém, olha o que a Bíblia está dizendo, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quer dizer, ninguém se achega a Deus se não for através de Jesus. Só através de Jesus, irmãos. Então, o amor de Deus, Ele nos oferece tudo que é bom. Deus não nos oferece coisa ruim. Deus não te oferece, né, a bebida, porque Deus sabe que a bebida vai te prejudicar. Às vezes a pessoa não entende isso, mas quem oferece essas coisas é o diabo. A bebida prejudica o ser humano. O pecado, cada dia, mata o ser humano, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E muitos têm morrido sem Jesus, porque estão realmente mergulhados no pecado. E o que Jesus está te oferecendo, irmãos, é uma vida diferente. É uma vida que, para você ser feliz, você não precisa de bebida, você não precisa se prostituir, você não precisa ter 2 mulheres, você não precisa, até mesmo, não mais de 2 mulheres, tá? Com uma mulher só, você se satisfaz, porque essa é a vontade de Deus, que você tenha vida eterna na presença dEle, que você tenha alegria na presença dEle. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não terá uma alegria fora de Jesus. A alegria sempre será
passageira. Mas a sua alegria, né, com Jesus, ela é eterna. Então, não retarde a sua aliança com Cristo, tá? Porque você pode, né? Quem pode garantir que amanhã você terá tempo? A vida realmente pertence a Deus. E lembro-me de uma frase que diz o seguinte: não devemos perder as oportunidades. Tá? Jesus te trouxe aqui nessa noite, não foi em vão. Jesus te trouxe aqui nessa noite porque Ele te ama. Ele te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, para que você entenda que Ele te ama. E por te amar, Ele abriu mão da morada celestial e se tornou criatura. E a Bíblia diz, né, a sua exaltação foi quando? Foi quando Ele ressuscitou. Ele venceu a morte por você. Então, se você morrer, né, com Jesus, você também vai ressuscitar para viver eternamente com o Pai. Amém? Eu quero lhe convidar a você se colocar em pé. Jesus nessa noite te chama para você ser um parceiro dEle, para que você faça uma aliança com Ele, para que você possa viver a sua vida na presença dEle, para que Ele possa mudar a sua história, para que Ele possa escrever uma nova história para a sua vida. E Ele só pode fazer isso com a sua permissão. Você tem que abrir o seu coração e dizer: Senhor, entra na minha vida. Senhor, eu quero que a partir de hoje o Senhor faça morada em meu coração. Que o Senhor venha comandar a minha vida. Que o Senhor venha dirigir a minha vida. Que o Senhor venha, Pai, transformar a minha natureza pecaminosa em uma natureza, Pai, igual a do Senhor. Em um coração igual ao do Senhor. Que o Senhor tire esse coração, Pai, de pedra, que tem resistido, Senhor, à mudança. E o Senhor coloque em mim um coração de carne, um espírito, Senhor, quebrantado. A palavra do Senhor diz que o Senhor coloque em nós um espírito quebrantado. E que nesta noite, Deus, a Tua palavra que foi pregada, Senhor, a Tua palavra ela não volta vazia, porque, Senhor Deus, há 24 anos atrás, Deus, alguém estava pregando naquele culto de domingo, e eu não resisti, Senhor, porque eu compreendi, eu tive, Deus, a compreensão que o Senhor estava me chamando para me dar, Senhor Deus, colocar sobre a minha vida, não um jugo pesado, mas um jugo leve. E o Senhor, Deus, arrancou, Pai, da minha vida todo jugo pesado, tudo aquilo, Deus, que me fazia sofrer, tudo aquilo que me maltratava. O Senhor tratou as minhas feridas, o Senhor, Deus, curou as minhas cicatrizes, o Senhor, Deus, transformou a minha vida. E nesta noite, Deus, não será diferente, porque Tu és o mesmo Deus, ó Pai. O mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Moisés. O Senhor mudou a vida de Moisés, o Senhor mudou a vida de Davi, o Senhor mudou a vida de Jacó, o Senhor mudou a minha vida. E nessa noite, Deus, o Senhor mudará a vida de muitas pessoas aqui, porque Deus, o Senhor, Pai, ama essas pessoas. E é o objetivo, Pai, do Senhor, é alcançar, Senhor, essas almas sofredoras. Meu Deus, essas almas, Pai, angustiadas. Essas almas, Pai, que clamam a Deus por socorro. E o Senhor tem escutado, Pai, o clamor dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nessa noite o Senhor venha curar, Senhor, todas as feridas. Que o Senhor Deus abra a mentalidade, abra, Senhor Deus, a mente, o coração, para que essas pessoas, Deus, elas entendam
o quanto o Senhor as ama, o quanto o Senhor Deus, Pai, o Senhor pagou um alto preço. Deus, o Senhor, Pai, nos valoriza. Enquanto o mundo, Pai, não nos valoriza, o Senhor nos valorizou, dando o seu sangue precioso no nosso lugar. Pai, não foi derramamento, Pai, de sangue de bode. Não foi, Senhor Deus, derramamento, Senhor, de galinha, sangue de galinha. Deus, de pássaro. Mas o Senhor nos comprou. Pai, a tua palavra diz que o Senhor comprou toda a humanidade, de todas as raças, tribos e nações, com o sangue precioso de Jesus. Alguém teve que sofrer no nosso lugar. Alguém teve, Deus, que ir à cruz no nosso lugar. Alguém teve, Deus, que ser, Pai, moído pelos nossos pecados. E esse alguém, Deus, não foi Maria, não foi Pedro, por mais que Maria, Deus, seja idolatrada, mas não foi ela que foi à cruz. Ela também, Deus, declarou Jesus como o Salvador da vida dela. Mas foi Jesus que foi no nosso lugar. Foi Jesus que foi à cruz para aliviar, ou seja, para tirar todo o sofrimento nosso e nos dar uma vida de abundância e nos dar uma vida de vitória. Nós hoje somos vitoriosos sobre o pecado, sobre a nossa natureza pecaminosa. Hoje nós somos vitoriosos, meu Deus, porque o Senhor nos concedeu isso. E por isso nós, Senhor, temos também que abrir mão do nosso pecado, do nosso egoísmo, de todo o nosso egoísmo, Senhor. Deixar todo o nosso pecado de lado para te servir. Deus, te servir sem reserva, para declarar o quanto nós te amamos também. Porque o amor, Senhor, é recíproco. Por isso nós precisamos também, Senhor, declarar o quanto nós te amamos. E só há uma maneira de fazermos isso. É fazermos uma aliança contigo. Aleluia. Quem nessa noite quer demonstrar esse amor a Cristo? Você que está aqui nessa noite, que ainda não é cristão. Eu não sei a sua vida, irmãos. Eu não sei como você se encontra, mas eu estou te oferecendo alguém que pode mudar a sua história. Assim como Ele mudou a minha história, assim como Ele me tirou da depressão, assim como Ele tirou todo o desejo de morte que havia dentro de mim, Ele pode nesta noite te dar uma nova vida em Cristo Jesus. Quem quer declarar o seu amor por Jesus, vem aqui à frente. Eu quero orar por você.